Muito boa noite, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É uma alegria estar aqui hoje para a gente dar sequência a esse trabalho lindo que é reproduzir os estudos dos artigos do periódico criado por Allan Kardec em janeiro de 1858, a nossa conhecida Revista Espírita. Ela era lançada mensalmente por Allan Kardec e a sua equipe, e hoje nós vamos voltar no tempo, até maio de 1858, para a gente reviver o que foi publicado naquela época. É uma forma diferente de estudar a doutrina, né? As casas espíritas atualmente elas costumam ler e trabalhar as obras espíritas, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, e a Revista Espírita fica um pouquinho esquecida. Então esse projeto é um projeto diferente. Eu digo mais, é um projeto diferenciado. E como é um projeto diferenciado, eu convidei algumas pessoas mais que diferenciadas no movimento espírita. Priscila Brianese, de Pouso Alegre, trabalhadora do Centro Espírita Vinhas do Senhor, palestrante, coordenadora de mocidades e responsável por encontros de jovens espíritas. Aliás, ela é coordenadora atual do EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval. Boa noite, Priscila. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Maria Luísa Pacher Wolff, de São Paulo, trabalhadora do Centro Espírita Casalar, expositora, integrante do 23º CRE, coordenadora de encontros de jovens espíritas e também faz parte do EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval. Boa noite, Malu. Boa noite, gente. Aliás, Malu, eu falei a Casalar, mas tem outra casa que você trabalha aí em São Paulo? Não, no momento não. Eu tô na Casalar mesmo. Isso mesmo. Sim. E a nossa queridíssima Bruna, de São Paulo, agora em São Paulo, né? Trabalhou no NEFA durante muitos anos, aliás, é cria nossa do NEFA, fez parte da nossa diretoria, do DIGI, evangelizadora infantil, expositora, integrante também do 23º CRE, coordenadora do EMEC, e é a nossa queridíssima aí, saudosa. Oi, Bruna, boa noite. Boa noite. E eu, Lili Emídio, que também estou aí com vocês, trabalhadora do Núcleo. A gente vai trabalhar hoje a Revista Espírita. Eu agradeço as meninas por aceitarem o convite, né, esse desafio, e eu lembro a todos que no nosso canal do Núcleo, o canal do YouTube, vocês encontram todas as publicações anteriores desse projeto, que já foram reproduzidas pela equipe do NEFA. Nós já apresentamos os meses de janeiro até abril de 1858. Né? E quem perdeu aí pode entrar lá no canal que consegue assistir as atrasadas. Né? Nós vamos abrir com uma prece, vou pedir para a Bruna fazer a nossa prece inicial e depois a gente começa com os nossos trabalhos. Vamos lá, Bruna? Vamos relaxar um pouquinho, né? Vamos fechar os nossos olhos, então. Acalmar a nossa coração, a nossa mente. E agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos dá a cada dia de levantar e de poder fazer o nosso melhor. Que Ele esteja presente conosco nesse estudo de hoje, nos guiando, nos iluminando e nos intuindo, para que a gente possa tirar as melhores reflexões. Muito obrigada e que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, vamos começar a nossa prosa falando um pouquinho de manifestações. E a primeira matéria da revista de 1858 fica com a Priscila. Priscila, fique à vontade. Boa noite novamente, né, pessoal? Meninas, muito bom participar aqui com vocês. Então, eu sempre acho esse tema muito interessante. E quando a gente trata esse assunto com o jovem acaba, assim, querendo saber mais. E a revista, parte das coisas que foram publicadas, a gente não acaba, como diz a Lili, esquecendo, não trabalhando, e são coisas que poderiam nos ajudar no aprendizado. Então, na primeira parte, quando falo da teoria das manifestações desse jornal, ele vem falando, na verdade, ele vem falando de uma forma diferenciada sobre alma, espírito e perispírito.
né? Então, ele começa trabalhando isso. Então, ele fala coisas muito interessantes. E ele fala, para mim, que, abordando uma frase que eu queria citar, imaterial não é bem o termo que a gente tem que chamar, né? Por conta o espírito é coisa sem que seria o nada, né? Então, na verdade, ele fala que o espírito é etéreo. Então, eu gostei do conceito que ele deu sobre o espírito. A gente fala, o espírito é imaterial, mas é muito mais que isso, é uma outra matéria, uma matéria diferente que nós, enquanto encarnados, não conseguimos compreender, né? E aí ele vem contando das manifestações, né? Que a gente, falando sobre alma, da necessidade que o espírito, quando está encarnado, ele constitui a alma, né? E ele está despojado, depois que ele desencarna, ele fica despojado da coisa material, mas isso não impede que ele se manifeste, né? E o espírito se manifesta. E ele está todo o tempo se manifestando através de várias formas. E nesse ele fala das manifestações, e fala uma coisa interessante, que é sobre quando materializa. E fala das experiências que eles fizeram, dentro das várias reuniões que tinha na época, do espírito se materializar, seja modificando, seja de forma etérea, aparecendo só partes do corpo, né? Então, por exemplo, ele relata aqui das aparições tangíveis em determinado momento, como se fosse uma sombra, e depois fala de manifestações, de sentir assim, mordida, beliscão, ou seja, os espíritos, para mostrarem que existia um mundo além desse material que a gente conhece, eles procuraram meios de se manifestar para as pessoas acreditarem naquilo, né? Aí ele fala aqui, uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, né? Então ele fala, isso prova mais uma vez que o espírito, né, ele permanece depois da morte, né? Então era uma forma de mostrar que a morte não era o fim de tudo e que existia algo além. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Eu estou fazendo uma cola aqui, viu, Lili? No meu computador aqui. E aí fala também do movimento sólido, ou seja, o espírito, além de se manifestar, ele também se manifesta sobre os objetos, né? Então, ele consegue mover objetos, né? E tira essas ideias preconceituosas que a gente tem de que isso não seria possível acontecer, né? E aí, depois, mais lá na frente, eu vou falar para vocês de um exemplo disso. Acho que é isso que a minha parte fala propriamente dita. É legal que tem uma literatura muito bacana sobre essas manifestações, Fatos Espíritas, com William Crookes, não sei se vocês já leram, mas tem muita coisa dos fenômenos de materialização que eles faziam na época, né? E o que eu achei... Antes, quero passar a perguntar se vocês, meninas, querem comentar alguma coisa. Se vocês quiserem, podem me cortar aqui, viu? Lili, eu só queria dizer que na Revista Espírita, como um todo, aparecem muitas vezes questões de manifestações espíritas, né? Porque era uma época em que os espíritos precisavam se mostrar dessa forma, né? Então, vários artigos vão trazer isso também. É bem bacana mesmo. Foi o momento, né, Malu? Foi o momento de trazer a experiência. Então, o fenômeno era o efeito que a gente precisava para acreditar em alguma coisa, para começar a se questionar, né? Olivia, eu esqueci de mencionar, mas o texto fala que, assim, que os pianos e os acordeões eram instrumentos de predileção deles. Então, olha para você ver, por quê? Porque na época, tocar piano e tocar acordeão eram os instrumentos da época, né? Então, eles se manifestavam tocando nas teclas e tudo mais. Mais tarde, a gente foi depois trabalhar o fenômeno que é explicado, né? Qual a função do perispírito que traduz a possibilidade desses fenômenos acontecerem, que é a tangibilidade, né? E aí a gente foi, depois, muita literatura surgiu para esclarecer mais sobre as manifestações. Muito bacana, né? E a gente vai falar muito disso lá na frente.
Uhum. Sim, Outra Bruna? coisa que eu acho interessante também, que fala nesse artigo, mas fala em outros também, é que eles sempre batem na tecla de que para a gente precisar, para a gente conseguir entender o mundo espiritual, a gente precisa ampliar a visão que a gente tem desse mundo, que é limitada, porque a gente julga as coisas, a gente conhece as coisas pela visão que a gente tem dessa vida, a gente busca vida em outros planetas pela vida que a gente conhece aqui, que é a vida de carbono. Então não é bem assim, a gente precisa conseguir ampliar essa visão para a gente poder conseguir entender como é que funciona tudo isso do lado de lá. Eu achei isso muito legal também. E é curioso isso, o limite do nosso entendimento, que os próprios espíritos justificam, né, que a manifestação acontece porque nós não é essa matéria que nós conhecemos, escapa aos nossos sentidos grosseiros, não é uma abstração, né? E aí ele coloca uma matéria etérea, como disse a Priscila, né? Então a gente ainda não tem metade do conhecimento que a gente precisava ter para entender. Naquela época, muito mais, né? Precisava-se chegar mais além. Muito bem. A nossa próxima matéria, quem vai trazer para a gente é a Malu. Acho que é o orgulho, né, Malu? Nós vamos falar um pouquinho desse vício moral. Isso mesmo. É uma dissertação moral trazida de novo por São Luís, pela médium Hermance Dufour, que até em estudos passados você já citou, né? Essa dupla dinâmica, porque a Hermance recebeu muita inspiração do São Luís, que foi o rei da França, né? E que teve um reinado reconhecido como de extrema bondade e justiça. E é interessante porque ele continua o seu trabalho através dessas dissertações, mesmo no plano material. Isso eu já achei uma coisa bem, bem bacana, bem interessante. Aqui hoje ele está um pouco inflamado e está falando sobre o orgulho. Na primeira parte, ele começa falando sobre parábolas. Então, ele conta 2 histórias e depois ele faz um alerta mesmo, né, para a gente. Na primeira parábola, ele conta a história de um senhor que tinha um campo fértil e ele era muito orgulhoso, né? Então, na sua soberba, ele ficava vendo o campo do vizinho que não era tão fértil e, assim, com um olhar de piedade, falando, coitado, ele trabalha tanto naquela terra, mas nunca a terra dele vai dar o que vai dar o meu campo, que é fértil, né? Que é o melhor de todos, né? E o vizinho, que era uma pessoa humilde, ele trabalhava, porque ele reconhecia a necessidade de trabalhar na sua terra, né? Então, de sol a sol, ele derramava ali o seu suor, cuidava da terra, regava, tirava a erva daninha e tudo mais. Bom, moral da história, que o humilde conseguiu, o fruto do seu trabalho, uma boa colheita. Enquanto que o senhor orgulhoso, enquanto ele cuidava do campo do outro, ele não percebeu que no seu próprio campo o joio crescia junto com o trigo e abafou a boa semente. E ele não teve uma boa colheita. E aí São Luís termina essa primeira história dizendo assim: insensato é aquele que acha, que julga, que é superior em alguma coisa ao seu irmão, né? E sábio é aquele que reconhece a sua necessidade de trabalhar no seu campo. E é tão fácil de entender o que ele está querendo dizer, né? Do nosso íntimo, do nosso campo, né? Cada um, na verdade, sabe o que está dentro do seu campo que precisa ser trabalhado, né? Porque o orgulho ele se apresenta de forma sutil também, num rancor, numa mágoa, num melindre, no momento que você olha para o outro e fala assim, eu podia fazer melhor, né? Ou numa briga que você tem em família e aí você fica chateado, e você queria até fazer as pazes, mas você fica esperando o outro tomar o primeiro, né? O primeiro passo, dar o primeiro passo, enfim. E aí vamos para a segunda história, segunda parábola também. São Luís traz a história de um príncipe, claro, todo orgulhoso, né, de si, que vai para uma caçada com seus servidores e lá eles encontram um lenhador trabalhando. E o príncipe fica aborrecido porque o lenhador nem olha para eles, né? Aí chama o lenhador às falas, fala assim: quem você pensa que é para você passar por mim, que sou a realeza, e não me cumprimentar, não me saudar, né? E o lenhador, na maior humildade, fala assim: nossa, Vossa Alteza, eu reconheço a sua grandeza, o seu poder de vida e de morte sobre as pessoas, né? Desculpa, eu achei que seria uma ofensa eu dirigir a palavra a Vossa Excelência, né? Mas eu não desejo essas grandezas enganosas. Para mim, a única coisa que eu tenho é a minha força, meus braços e meu trabalho. E isso já me basta, porque eu durmo a sono solto, sem medo
de que alguém venha me mostrar qual é o meu lugar, me mostrar a minha obscuridade. Olha que lição, né? E aí São Luís termina também essa falando assim, o orgulhoso tem essa preocupação, né? De que alguém algum dia possa vir e derrubar ele das culminâncias do seu poder, como uma folha seca é levada pelo vento do alto da montanha, né? Então é bem, bem legal. E aí eu fiquei pensando, de verdade, ser orgulhoso pesa, porque todo lugar que você chega, você tem que ficar se comparando, né? A pessoa fica se comparando com os outros, tem que ficar comprovando a sua superioridade o tempo todo, lembrando os outros que ele é superior. Então imagina que vida, né? É mais fácil ser humilde, porque o humilde simplesmente segue o seu caminho, como São Luís diz no final dessa história. E aí, já chegando no final, ele vai se inflamando um pouco mais, e aí ele fala assim, eu vou até ler esse trecho, porque ele fala assim, ó, soberbo, humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará o teu orgulho até que se reduza a pó. E aí ele fala, escuta, criatura. Ele não fala criatura foi eu mesmo. Escuta, quando você nasceu, você era pequeno, você era fraco, você estava nu, como todos os homens. Você vai morrer e vai voltar ao pó como o último dos homens. Você que é o maior dos homens, né? Então ouve as tuas grandezas, os seus títulos, as suas riquezas, tudo vai ficar para trás, né? Tudo que você se vangloria tanto. Aí ele fica mais bravo, ele vai ficando mais bravo, assim, no alerta dele, ele fala assim, o cão do coveiro brincará com os teus ossos. As suas cinzas serão misturadas com as cinzas dos indigentes. Olha que, para o orgulhoso, isso é o fim do mundo, né? Amaldiçoarás, então, os dons que recebestes, quando vires o mendigo revestido em sua glória, e chorarás o teu orgulho. Ó soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor vai fazer o seu orgulho se tornar pó. Né? E é um alerta para a gente, porque ainda mais a gente que é reencarnacionista, né? Mas mesmo que não seja, essa fala do São Luís traz a questão de ser sem sentido você se julgar superior ao outro, já que tudo vai passar, né? Tudo é impermanência, a gente hoje é assim, amanhã é de outro jeito, enfim, tudo vai passar. E aí, no finalzinho dessa primeira parte, Allan Kardec faz 2 perguntas para São Luís, como um bom professor que era, né? E as respostas são ótimas. Eu não vou nem comentar as respostas, isso fica para cada um. Aí Kardec fala assim, por que São Luís nos fala em parábolas? E aí São Luís responde, o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Não é sensacional a resposta? Mas Kardec não se dá por vencido nunca, né, gente? Aí ele fala assim, mas não parece que atualmente já, né, a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que a gente precise recorrer a alegorias? E aí São Luís é mais sensacional ainda, ele diz assim, encontrá-la-eis, a instrução, no desenvolvimento. Eu desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sobre a atração do prazer. Gente, tudo bem. Então, essa é a primeira parte, né, desse primeiro artigo, que é uma dissertação moral sobre o orgulho. Caramba, né? Gente, tudo bem, nada bem. Nada bem. E aí, trazendo para os dias atuais, vem uma pandemia mundial para dizer assim, pegue o teu orgulho, coloca na sacola, meu filho, porque vamos todos passar por ela, ricos, pobres, brancos, negros, seja quem for, todos estaremos lá para poder aprender e para trabalhar essa chaga que realmente é destruidora. E quem que está trazendo essa chaga? Um vírus, uma coisa ínfima,
quer aprendizado maior do que esse? É. E vem as lições, né, Malu? Não é só a pandemia em si que ensina, mas vem toda a lição. A quarentena, ter que quebrar o seu orgulho para trabalhar com família, para conviver com quem você tinha obrigação de conviver, sua família. Os filhos. Né? Filhos, maridos, esposas. Isso. Priscila, pode falar, você soltou. Eu falei que, assim, para conviver com aquela primeira célula que a gente deveria estar vivendo para evoluir, que foram as escolhas ou aquelas determinações das quais a gente se comprometeu, e estava fugindo delas para viver o mundo, né? Então, assim, foi um retorno para a origem da gente. E pouca gente conseguiu perceber isso, né? Então, isso eu fiquei, depois que eu li isso, eu fiquei fantástica, assim. E pensar que é isso mesmo, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo tem alguma coisa para aprender ou para ensinar. E a gente precisa entender isso definitivamente. Né? Qualquer ser, qualquer pessoa tem isso, alguma coisa para ensinar e a gente aprender com ela. Acho que esse é o grande lema da nossa vida. Isso é que é para o Sim, sem dúvida. Bruna, queria falar alguma coisa? Acho que fica a questão muito nesse sentido da pandemia, fica a questão da perspectiva que a gente conversou na reforma, né? Na quarta-feira, que muitas pessoas ainda olham não só a pandemia, mas como todas as coisas ruins que acontecem na vida como um problema e como algo que, nossa, não tem solução, não tem o que fazer, mas quando na verdade é sempre uma oportunidade para que a gente possa reaver algo dentro da gente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se transformar. Então, quando a gente muda esse olhar, sai da visão do problema e a gente começa a encarar as coisas como uma oportunidade, a gente sai da posição de vítima, fica mais fácil da gente entender, eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar para poder dar certo isso. Eu acho isso legal. E a Revista Espírita, como a gente comentou, né, a Malu comentou, tem muito sobre manifestação na Revista Espírita, mas acreditem, tem muito de orgulho na Revista Espírita. Aliás, nós falamos no mês de março, eu não vou lembrar qual das meninas que citou, quando eles evocaram a rainha de Oude, e ela vem assim com a soberba de rainha que era ainda, não aceitando a posição em que ela estava, totalmente infeliz, porque achou que quando morresse ia continuar sendo rainha, e ela estava na posição que estava. Então, tem muitos casos, né, nas revistas anteriores que abordam o tema orgulho. É bem legal. Muito bem, a nossa próxima matéria vai falar de música, coisa linda, né? Então, eu vou deixar a Bruna conversar com a gente um pouquinho. Eu ia lendo e estudando e lembrando de uma pessoa. Gente, eu vou falar então sobre o artigo Conversas Familiares de Além Túmulo, que vem falar trazer um pouquinho sobre Mozart pra gente. Todo mundo provavelmente já ouviu falar esse nome, ele é assim, muito conhecido no nosso pequeno planeta Terra. Ele foi muito importante para a história artística do planeta, do nosso mundo, né? Um músico e um compositor da Áustria. E um dos maiores, um dos melhores que já existiram aí em toda a nossa história. Nessa Espírita, nessa edição de maio, chegaram duas comunicações que tiveram com ele, já depois de desencarnado no plano espiritual. A primeira comunicação foi feita por um grupo de pessoas comuns que evocaram, e ele, como foi evocado, ele apareceu e conversou com essas pessoas. E a segunda comunicação foi feita por um músico. Então, quando a gente lê, a gente pode notar que a segunda comunicação, ela traz um quê de... É como se ele estivesse falando a língua dele ali. Ele não está só respondendo perguntas naturais, perguntas comuns de espiritismo. Ele está falando do que ele sabe muito bem. Então, você nota uma grande diferença entre a primeira comunicação e a segunda. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira. Perdão. Antes da gente chegar na segunda. Esse grupo de pessoas comuns, eles começam fazendo algumas perguntas sobre aspectos gerais da doutrina, sobre mediunidade, sobre a vida no mundo espiritual, seguindo meio que a linha de raciocínio do Livro dos Espíritos mesmo, algumas coisas até que já estavam respondidas antes. E
dentre as perguntas que eles fizeram, eu destaquei uma que eu achei bem interessante e que eu acho que é bem mais abordada na segunda conversa, mas ele dá essa resposta pela primeira vez nessa primeira conversa. Que eles perguntam para ele qual é o mundo que ele está habitando, onde que ele está, né? E se ele é feliz nesse mundo. E aí ele responde, para minha grande surpresa, Júpiter. E ele fala, nele desfruto de grande calma, ama todos os que me rodeiam, não temos ódio. E aí a gente fica já boquiaberto, né? Já imagina, nossa, então a gente já sabe que Júpiter é uma morada mais elevada do que a nossa. Se ele ama todo mundo que está em volta dele, se não existe o ódio lá, já é muito melhor do que o que a gente tem por aqui, quem sabe? E aí ele vem trabalhar melhor esse conceito de o que seria esse melhor em Júpiter no sentido da música, porque a comunicação da segunda comunicação é com o músico, nessa segunda conversa. E a primeira pergunta que esse músico faz para ele, uma das primeiras perguntas, ele pergunta o que é a melodia. E eu achei a coisa mais linda o que ele responde para o músico. Ele fala assim, para ti, muitas vezes é uma lembrança da vida passada. O teu espírito recorda aquilo que entreviu num mundo melhor. Olha só o nível disso. É algo que a gente já traz, a gente não, algumas pessoas trazem de outras existências como bagagem de recordação daquilo que é, com certeza, daquilo que já é natural deles, daquilo que já era da vivência deles, e aquilo vem impregnado naquele espírito e sai em forma de melodia, quando essa pessoa aprende a transformar isso em sons aqui no planeta Terra. É muito incrível. E aí ele vai dando detalhes lá de Júpiter, como que é a melodia lá em Júpiter. E a gente vai escutando os detalhes que ele vai falando e vai pensando, meu Deus, como eu queria estar em Júpiter para ouvir essa melodia. Porque parece surreal. Ele fala que tem melodia em toda parte de Júpiter. Tem melodia na água, tem melodia nas folhas, tem melodia no vento, as flores, em todos os lugares da natureza, em todos os lugares que você imaginar, tem uma melodia própria, tem um som próprio. E que aquilo é algo incrível, é algo sublime de se escutar. E ele ainda deixa bem claro que o desejo profundo dele é que essa pessoa com quem ele estava conversando, que ele pudesse ali com aquele relato inspirar nessa pessoa a vontade de se melhorar aqui na Terra, lutar todas as lutas que precisa lutar para poder alcançar esse presente de poder ouvir essa melodia nesses mundos também. E aí a gente fica mais uma vez se sentindo... Não sei se a palavra certa é pequeno, se a palavra certa é inspirado, mas a gente vê que o universo ele é infinito e a gente está no mundo de provas e expiações, então muitas vezes a gente acaba caindo nessa visão de que o mundo é difícil, de que a vida é dura, mas tem muito mais do que isso lá fora para a gente. É algo que a gente ainda não consegue imaginar até que ponto isso chega. E a gente tem uma visão muito pequena ainda, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar que se a gente fizer a nossa parte, se a gente der o nosso melhor, se a gente acordar cada dia e for um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, a gente vai estar caminhando para chegar nesse mesmo ambiente que ele conta para a gente. E aí ele ainda compara com a música na Terra, porque o músico pergunta, né? A gente tem como ter alguma ideia aqui com aquela música maravilhosa que você fez aqui na Terra? E aí ele fala que não, a música da Terra não dá a menor ideia de como que é a música onde ele vive. Ele ainda fala em algum momento que ele nem lembra muito das músicas que ele fez aqui, de tanto que as melodias de lá já entraram no ouvido dele e são, entre aspas, muito melhores do que aquele compôs aqui enquanto ele estava vivo. E ele comenta também que eles não têm instrumentos lá, que os sons são
do ambiente mesmo, são das plantas, são das árvores, são do pensamento. E tudo isso vai trazendo uma imagem muito bonita para a gente. E aí eu acho que só mais um comentário sobre a história dele, eu já vou terminar, que eu achei outra coisa interessante também, que foi uma curiosidade que ele traz para a gente, né, da vida em Júpiter, que é sobre o tempo que dura uma vida em Júpiter. E ela é rapidinho, ela dura em média de 300 a 500 anos só, uma vida em Júpiter. Isso também me deixou um pouco, caraca, imagina, 300, 500 anos para você aproveitar toda uma existência. É muito diferente da nossa realidade. Se você não falasse esse comentário, eu ia falar, porque eu vi ele dizer isso, né? Você acha que tem noção do que é música? Você não sabe o que é melodia, porque nada na Terra se equipara ao som que ele ouve lá. Então a gente pensa numa melodia linda aqui, né, no nosso planeta, algo que nos emociona, faz a gente chorar. Quantas vezes a gente chorou, até nos encontros, né, de mocidade, e a gente chora, emociona, não é um milésimo do que o vento para ele lá, que é musical, uma gota de chuva. É incrível, né? É incrível a gente pensar assim. E aí eu pergunto... Uma apreciação de uma beleza diferente, né? Eu perguntaria a vocês, meninas, nosso lar, quem quer ir? Depois de Júpiter? Quero não. A gente vai ainda. Mas antes da gente pensar em Júpiter, eu acho que a gente precisa pensar que tem tanta beleza no nosso nível mesmo, né? Que a gente não percebe aqui. Então a gente está tão, às vezes, embrutecido com os problemas, com as dificuldades, focando no negativo, que a gente não percebe. A água aqui também tem som, pode ser 1 bilhão de centésimos do que é lá. Mas se você parar um momento para você ver, né, ouvir o barulho do mar, o barulho de uma cachoeira, o pingo da gota caindo, né? Gente, é um som, é uma música também, né? Tudo vai depender um pouco do seu estado de espírito. E nós estamos engatinhando ainda, né? A gente vai no nosso planetinha mesmo, mais modesto, tudo certo, mas tem muita beleza aqui, para nós, né? No nosso nível, né, gente? Não vamos comparar. Eu ia falar isso. Todo lugar que eu vou, e a natureza é exuberante, assim, diferente do que eu estou acostumado. Por exemplo, eu pego estrada quase toda semana. E aí, quando eu vou chegando ali perto de Beachpock, vou voltando, eu olho aquelas montanhas e tento sentir a presença de Deus nessas coisas, sabe? E tentar escutar esse som da natureza. Eu acho que a natureza fala com a gente. Eu falo que aquele cara que fez o filme do Avatar, e eu repito isso sempre, ele teve uma sacada, sabe, de conexão com a natureza, com tudo que o planeta tem. Aquilo lá tem que servir de exemplo para a gente, né? Nós somos parte do planeta e o planeta é parte da gente. Essa frase de voltar ao pó é devolver para o planeta a oportunidade que a gente teve de estar reencarnando através da matéria que ele deu para a gente. Então é muita responsabilidade, não é só espiritual, não. É materialmente falando. Sim, e olhando em termos de evolução, se a gente não consegue nem parar para enxergar a beleza do que a gente tem aqui, né? Que dirá do que está lá em Júpiter. A gente precisa realmente primeiro voltar ao nosso olho para que a gente tem aqui, agora, que a gente pode aproveitar hoje, para depois um dia a gente chegar lá. Muito bacana mesmo, né? Nossa, eu tava doida para esperar. Eu queria ver essa matéria e falei, nossa, tô curiosa para ver como é que a Bruna vai abordar. Legal. A nossa próxima matéria, o assinante, ele vem com uma dúvida para Kardec e ele queria entender, então ele já começa colocando a dúvida dele e entra no tema. A dúvida era sobre metades eternas. Ele queria entender o que era, por quê. Ele perdeu a esposa. E aí, quando ele perdeu a esposa, ele sentiu muito, né, a perda dela e entrou para um grupo de espíritas. E depois de muito tempo, ele conseguiu conversar com a esposa. E aí manteve conversações. Naquela época era uma coisa muito normal,
né? A gente acabou de citar que era uma época de fenômenos, então isso acontecia muito mais do que hoje, né? Hoje é mais difícil isso acontecer, porque hoje nós estamos em outra fase da doutrina, que é a prática dos ensinos morais. Mas naquela época da experimentação, essas comunicações eram muito, muito fáceis. E aí ele conversava com a esposa, e ela começou a falar para ele. Ele falava assim: a gente se amava tanto, então eu acho que nós fomos metades um do outro. E aí ela fala para ele assim: não, nós não fomos. E aí ele fica desolado. Como assim? Como não fomos metade um do outro? Ela: não fomos. A gente tinha convergência de ideias e a gente não era metade eterna. Aliás, quando fala aliás, para. Aliás, a minha metade eterna, ela estava encarnada na Ásia, enquanto a gente estava junto, eu e você, Tom. Aí o cara fica louco, né? Ela estava na Ásia e agora, daqui a 175 anos, a gente vai encontrar, a gente vai ficar junto. Aí ele mandou, né, a pergunta para Kardec para poder saber sobre metades eternas. Essa foi a história. E aí, as questões que eles levantaram foram as seguintes. Kardec fez algumas perguntas para São Luís para serem esclarecidas. As almas estão predestinadas umas às outras? Nós temos uma metade nos aguardando? E aí São Luís é bem, como dizia Malu, né? Ele é bem claro. Não existe fatalidade numa união em particular. Todos nós estamos juntos em graus diferentes de perfeição. Ou seja, quanto mais perfeito, mais unido a gente fica. Aí Kardec pergunta: mas como entender essa metade para espíritos simpáticos? E ele diz muito claramente: a expressão é inexata. Se o espírito fosse metade do outro, esse outro seria incompleto. E até mesmo o espírito seria incompleto. Aí Kardec continua perguntando: uma vez unidos, dois espíritos simpáticos perfeitamente, ficam assim eternamente ou podem se separar e unir a outro espírito? E eles respondem: todos os espíritos estão unidos entre si quando chegam à perfeição. A simpatia resulta da perfeita concordância das inclinações e instintos. Se fosse para completar o outro, ele perderia a sua individualidade. E claro que posteriormente todos nós seremos simpáticos entre si, né? Porque afinal de contas a gente está caminhando para a perfeição, a gente está destinado à perfeição. E aí, para ele fechar, né, explicando a esse marido desolado, ele fala o seguinte: que a teoria das metades eternas é uma figura, é uma expressão de linguagem comum. E a gente não deve tomar isso ao pé da letra. Existem alguns espíritos que exprimem os seus sentimentos com palavras que eles usavam na Terra. E aí eles fazem isso por extrema falta de conhecimento. Então, o que justifica a esposa falar com ele da forma como ela falou, né? E ele ficar indignado. E acabou que ele aprendeu, entendeu e tudo se esclareceu. É uma matéria bem pequenininha, mas eu abro para vocês. Alguém aqui tem metade eterna aí? Eu acho que é legal observar que entra de novo aquela questão da perspectiva da vida material que a gente tem, né? Que a gente busca aquilo que a gente conhece. Para a gente, o amor perfeito é aquele casal que vai caminhar para o resto da eternidade juntos, de mão dadas, unidos para sempre. E, na verdade, o amor perfeito é o amor de Jesus, que amava igualmente a todos nós. E é lá que a gente vai chegar, onde vai ter essa conexão em tal nível que vai ser com todos os outros espíritos que existem, não só com um ou com outro. Quanto mais evoluído, mais ligado, mais unido, né? As simpatias se dão dessa forma. É muito legal, né? Podemos passar para a próxima? Priscila, você vem trazer para a gente um pouquinho mais de manifestação, né? Aí eu volto, né? E a gente falou dessas coisas lindas, volta eu para aquela coisa bem... Também, manifestações também são bonitas. Não, mas eu até peço desculpa se eu não pronunciar corretamente as palavras, porque as cidades são alemãs, né? Onde acontecem a história.
Mas para mim foi uma história bem interessante. Eu até relatei para as meninas nos bastidores aqui, que quando eu estava no colégio, no ensino médio para fazer a faculdade, eu tinha um professor de química e ele sempre que explicar uma coisa, ele falava assim: essa equação aqui é uma equação difícil, igual o Capeta da Borda. E eu fiquei com esse negócio do Capeta da Borda, que é Borda da Mata, é uma cidade pequenininha que tem aqui próximo. E aí eu ficava com esse negócio na cabeça. Um dia eu estava no centro, aí conversando com o meu queridíssimo amigo Otail. O Otail me conta a história, que é uma história exatamente muito parecida com a história que eu vou contar, que é uma criança que é médium e possibilita a manifestação do espírito, né? Então é isso que acontece. Só que essa história não é uma história que a revista, de fato, o Allan Kardec vivenciou. A Alemanha, ela tinha as regiões, então essa história correu a Alemanha, e aí até chamou a atenção das autoridades na época, em 1852, e aconteceu em Baviera. E dentro dessa região, ele achou uma mulher que era conhecida dele. Ele trouxe o relato da história que ele passou e escreveu na revista. Então, ele está recontando uma história, né? E aí depois ele põe as ponderações da doutrina ao final. Então, ele chama o espírito batedor de Bergisabern, né? É uma cidade também alemã. Então, ele conta que isso começou, as manifestações começaram em 1º de janeiro de 1852. E era uma família, né, que chamava a família de Pierre Sanger, né? E eles começaram a ver uns ruídos no quarto onde o menino dormia, o menino de 11 anos. E aí eles acharam que, a princípio, eles não deram nem trola para o menino, acharam que era coisa de criança, né? 11 anos para a gente hoje não é criança, mas na época era uma criança, tem isso também, né? Hoje as crianças são outras crianças, e dava a impressão desses barulhos serem feitos na parede, bem perto do local onde o menino dormia. E aí eles acharam que era o chão, arrumaram a parede, derrubaram, trocaram a cama de lugar, e novamente acontecia os ruídos. Chamaram a polícia, chamaram o médico, acharam que a criança estava doente, etc. e tal. Nada no garoto foi encontrado, né? E aí, aquelas pessoas que estudavam as manifestações foram até a casa, né? E aí eu particularmente fiquei até um pouco confusa nessa parte, deu a entender isso para mim. E o que acontecia? A criança dormia, e assim que ela dormia, as batidas começavam. A princípio, elas duravam 1 hora. Depois, com o tempo, elas foram aumentando. E que tipo de batida era? Eram batidas de marchas de exército. Então, hora batia uma música, hora batia outra, e ele falava com... E aí tem até várias expressões no texto. Por exemplo, tu bate uma marcha. E o batedor batia uma marcha que se assemelhava bastante com a marcha de Bavária, que é a região de Bavária lá. Até hoje a gente tem. A ordem de alto dada pela criança, o batedor parava. Ou seja, a criança dava a ordem, ele fazia, dando a ordem do que. Então falava 20 golpes, você está tocando errado. Então ele ia comandando isso. E aí imagina isso na época, né? Dando o que tinha lá. E aí o povo achando que a criança estava doidinha, né? Aí depois disso, essas batidas começaram a ser prolongadas e outras pessoas passaram a ir até esse lugar e falar diretamente com o espírito. A criança dormia a princípio, mas depois, com o tempo, a criança ficava em estado de sonolência só, ou às vezes não estava acordada e ficava e transmitia da forma como a gente vê hoje nas reuniões mediúnicas, né? Que são os médios inconscientes. E aí outras pessoas começaram a perceber essas manifestações também.
Até teve ele fala uma vez aqui que o espírito manifestou falando com a irmã dele, falando que ela precisava ir à igreja e tudo mais, que ela estava sem rezar fazia um tempo. E isso, apesar de causar estranheza, para os espíritas não existe nenhuma coisa de fantástico. Era apenas, né? Aí não tem nada a ver com imaginação, era apenas uma manifestação espírita, né? Onde a criança, médium, possibilitava essa comunicação. E a manifestação, ele fala no texto também, ela não se dava de forma igual dava com o menino. Então, com o menino dava de um jeito, com a outra pessoa dava de outro jeito. Às vezes a pessoa falava, o espírito não respondia. Ou seja, ele tinha mais afinidade, né, do que a criança. Então, no final, ele fala muito bem, fala assim, ó, não existe senão apenas uma doutrina que é capaz de desvendar isso, que é a doutrina espírita. Né? Examinadas as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito se manifestou era inferior ao da criança, né? Visto que obedecia à própria criança, né? E era mesmo subordinado aos assistentes, mas não era um espírito mau. De fato, ele não era um espírito mau. Era um espírito que, ao desencarnar, talvez não tenha entendido, né, a posição dele ali e como, pelo jeito de receber ordem de batida, era, talvez, a gente, aí dando uma interpretação até íntima minha, era um espírito ligado a ordens militares, a criança dando ordem para ele ficou subordinado naquilo, né, provavelmente da encarnação dele. Né? E aí ele fala aqui, no finalzinho, que não se trata de um espírito ruim, né? E que não era nenhum distúrbio da criança, e que era a faculdade que ela tinha, né? Quanto ao menino, é certo que era um desses médios de efeito físico dotados, malgrado seu, dessa faculdade, e que estão para os outros médios, assim como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos. E aí, lá na historinha, para encerrar ali, a historinha da borda, era mais ou menos isso que acontecia. Só que os fenômenos físicos eram em forma não só de batida, mas de coisas queimadas. Se produzia fogo na casa e tudo mais, mas era, né? E aí foi chamado, né? Aí o meu conhecido contou que foram chamados e realmente a criança estava apresentando essas coisas. E o que eu acho fantástico em tudo isso é que são, na época, criança, adolescente, Allan Kardec usou, né, muita adolescente por muito tempo para poder fazer isso, ou seja, mediunidade de qualidade, né? Então, ela está presente aí para todo mundo. Né? Legal. A gente vai falar muito sobre o Daniel Douglas Home também, que foi um médium que foi conhecido por o neném que balança o berço. Ele, com 6 meses de idade, o berço dele balançava sozinho. Então, ele era médium de efeito físico, como essa criança, né? E o legal dessa matéria é que ele coloca para a gente exatamente a mediunidade de efeito físico, coloca para a gente o que a gente já citou, eu e a Malu já falamos agora no decorrer das nossas falas, que era a necessidade de apenas mostrar o fenômeno. Então, a aparição veio nesse caso, para isso, constatado, porque não foi só a criança que viu, né? Tinha muitas testemunhas, né? Não podia falar que era alucinação, porque tinham muitas testemunhas. Então, foi simplesmente usar uma criança médium de efeito físico para que o fenômeno pudesse ser visto. Muito bacana, né? Vamos falar de orgulho? De novo? Malu? Vamos lá. Ainda continuando, né, com São Luís, mas nessa segunda parte agora são questões. Como também eu já ouvi nos estudos anteriores aí o Edmilson comentando que Kardec fez da Revista Espírita um laboratório, né? E a gente vai pelo nome, né, que é Jornal de Estudos Psicológicos. Então, ele pegou muito do que ele produziu, do que foi produzido na Revista Espírita e colocou nas obras básicas. Essas questões aqui que a gente vai trabalhar agora, 3 delas, são 4 no total, 3 delas constam do Livro dos Espíritos a partir da 2ª edição. Com as mesmas, exatamente a mesma pergunta, com respostas um pouco mais completas.
Então, na primeira pergunta, aí eu acho que não tem muito jeito, né? Tem que mais ou menos que ler aqui. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a dificuldade. O outro deve a sua fortuna ao próprio trabalho. Mas ambos a empregaram, a sua fortuna, exclusivamente na satisfação pessoal. E aí Kardec pergunta, qual dos dois é mais culpável? Então, eu não gosto muito dessa palavra culpável, né? Então, vamos lá. Qual dos dois é mais responsável? Sei lá, vamos, né? E aí a resposta do espírito: aquele que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Então, uma resposta inteligente, né? Porque eu já responderia os dois. Os dois são responsáveis, né? Mas, se a gente parar para pensar, claro que o primeiro também tem responsabilidade, né? E vai responder pelo bem que ele deixou de fazer. Mas o segundo, aquele que sabe o que é o sofrimento, ele vai responder pelo bem que ele deixou de fazer e a sua consciência, além disso, ainda vai cobrá-lo do sofrimento que ele deixou de acudir, né, de amparar, porque ele conhece essa dor. Então, tem muito sentido. Na segunda pergunta, Kardec vai lá. O que acumula incessantemente, aquele que acumula, né, o homem que acumula, sem fazer o bem a ninguém, achará uma desculpa válida em sua consciência se ele disser que ele está acumulando para deixar mais para os seus filhos? E aí, São Luís, com a delicadeza que ele é peculiar, com a objetividade que ele é peculiar, responde: é um compromisso com a consciência má. Escolha. Vai responder também pelo bem que deixou de fazer, né? Com a oportunidade, com os recursos que foram oferecidos para ele. Terceira pergunta. Todas as perguntas são muito juntas, né? São muito próximas. Tem tudo a ver. Na terceira pergunta, Kardec fala assim: de 2 ávaros, o primeiro se priva do necessário e morre de precisão sobre o seu tesouro. Eu vou repetir. De 2 ávaros, o primeiro se priva do necessário e morre de precisão em cima do seu tesouro. O segundo só é avarento para os outros, sendo pródigo para si. Então, ele atende todos os seus desejos, todos os seus caprichos, e nenhum pedido do outro. Né? Então, qual o mais culpado? Novamente, Kardec usando, né? E qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Qual dos dois, gente? O que vocês acham? Resposta: o que goza. O segundo vai ter um lugar pior no mundo dos espíritos. Por quê? Porque o primeiro já encontrou a sua própria punição. E aí eu fiquei pensando, falei, imagina, né? Imagina esses dois no plano espiritual vendo o povo gastar o seu dinheiro. Porque é o que vai acontecer, gente. Eu já fico pensando assim, gente, que realidade doida é essa que a gente vive? É isso. E desigualdade social. E assim, e como a pessoa é capaz de morrer sobre o seu próprio tesouro, né? Eu li 3 vezes essa frase quando eu li a primeira vez, né? E na última questão, para a gente encerrar, Kardec fala sobre a questão da herança. Aquele que em vida não empregou de maneira útil a sua fortuna, encontra algum alívio em fazer o bem após a morte, pelo destino que lhe dá? Não. E essa resposta também eu vou repetir. O bem vale o que custa. Então, eu vou responder mais devagar. Ele encontra alívio em fazer o bem depois da morte, deixando aquele dinheiro para uma causa nobre, por exemplo? E a resposta é não. O bem vale o que custa. O que lhe custa. É sensacional a resposta, porque é isso mesmo. E a gente lembra de várias passagens do Evangelho, de várias lições outras que a gente recebeu dos Espíritos, né? E da gente mesmo, né, gente? O seu sacrifício, né?
é que te dá recompensa quando você conquista alguma coisa. É o seu esforço, é a sua perseverança, é a sua vontade de vencer que te dá satisfação. E se isso acontece em uma coisa tão pequena, isso vai acontecer em todas as escalas, né? O bem vale o que custa. E é isso. Muito bom. A Malu falou de herdeiros, eu vou passar para a Bruna, porque a Bruna vai falar de herdeiros, né? Bruna, complete. Sim, a gente brincou aí, né? Mas agora eu vou falar de um caso de família entre os dois mundos, literalmente. Porque foi exatamente o que aconteceu no que conta nesse artigo, O Espírito e os Herdeiros. É o relato de uma comunicação que vem lá da Holanda, de Haia, a cidade. E vem de um círculo de amigos que já estavam acostumados a fazer esse tipo de invocação e ter essa comunicação com os espíritos. Ele ainda comenta no começo, antes de ir para a comunicação em si, ele ainda comenta que essa comunicação na época ela era feita ainda através das mesas, então não tinha o médium ali ou psicografando, ou ouvindo, ou falando, era através das mesas. A mesa batia, ou ela se levantava e batia no chão, ou ela fazia um barulho de como se alguém estivesse dando uma pancada nela, e era assim que eles iam identificando. O número de pancadas era a letra do alfabeto que era, então eles iam montando as palavras e tirando dali a comunicação. Então, para esse caso de família, deve ter demorado muito tempo essa comunicação para poder resolver o que aconteceu durante a vida aqui. Aí eles vão e perguntam, né, quem são os espíritos que estão ali se manifestando. E aí eles recebem como resposta que é o senhor M e a senhora G. Eles dão bastante nome, assim, de abreviado, né, na Revista Espírita, só que a gente fica um pouco confuso porque é muita abreviação, então eu coloquei os nomes. A gente tem o senhor Marcos, na minha cabeça, e a senhora Genevieve. Os dois eram os dois finados. Um casal que viveu muito bem enquanto era vivo, tinha uma vida financeira, tinha muito dinheiro, uma vida financeira muito boa, enquanto eles eram vivos. A senhora Genevieve, ela desencarnou primeiro. E o marido dela, como ele já era, né, o senhor Marcos, ele já era o dono da herança toda que ele ia deixar, o dinheiro veio através dele. Cabia a ele decidir qual o destino que ele ia dar para esse dinheiro depois da morte dele. Acontece que assim que a senhora Genevieve morreu, a família dela se mudou para a casa dos dois para poder cuidar do senhor Marcos, para poder oferecer para ele alguns cuidados e sem segundas intenções. Eles fizeram isso porque eles gostavam mesmo. E como eles não tinham filhos, o que ele fez? Antes dele morrer, ele chamou o médico afirmou que ele estava gozando das plenas faculdades dele e ele fez um atestado, onde ele deserdava todos os parentes dele e deixava o dinheiro para a família da esposa. E vocês imaginam que isso deu um pequeno conflito com a família dele depois que ele desencarnou, e eles descobriram que o dinheiro não tinha ficado para eles, tinha ficado para a família da esposa, que eu não sei nem se eles conheciam a família da esposa, conheciam alguém. Nessa sessão, então, tinham 9 pessoas, e dentre essas 9 pessoas estavam lá 2 damas da família dele, e o marido de uma delas, o senhor Renato, vamos chamar ele de senhor Renato, que é o senhor R, tá? E como a gente pode imaginar, nenhum deles estava feliz ali, ou satisfeito, esperando encontrar pela saudade o casal ali. Na verdade, eles estavam ali mais para tirar satisfação, porque a herança não tinha ido para eles, eles queriam saber o que tinha acontecido. Quando o senhor Renato, que é o que estava encarnado, marido de uma das parentes do senhor Marcos, ele vê que são mesmo os dois que estão ali dando a comunicação, ele tem um leve ataque de raiva, assim, padrão do ser humano. E aí ele briga e fala, como que você ousa se apresentar aqui depois daquele testamento escandaloso que você deixou para trás? E ele se exalta tanto que chega um momento que acho que ele acaba perturbando o espírito do senhor Marcos bastante por causa disso, e a mesa se joga para o lado e derruba até uma lâmpada na cara do senhor Renato. Então, tipo, para ele dar uma acalmada de ânimos, assim.
Então ele respira um pouco, retoma um pouquinho a calma e eles continuam a sessão para tentar entender o que foi que aconteceu ali, depois desse episódio. Aí, a senhora Genevieve resolve explicar, porque o marido dela ainda tá meio nervoso ainda não aceitou muito bem, porque a senhora Genevieve e o marido dela é o Marcos, os dois estão desencarnados, tá? Ele ainda estava meio perturbado ainda depois da reação do Sr. Renato, que estava vivo. Então, ela vai e explica. E ela fala para as duas irmãs lá, né, que estavam ali, do Sr. Marcos, e fala, vocês duas são bastante ricas, e vocês podem passar muito bem sem a sua parte na herança. E os outros, alguns são maus, e outros precisam sofrer a prova que eles têm que sofrer. A gente não podia ajudar eles. E por essas razões, então, foi melhor que a herança fosse mesmo para minha família. O marido da senhora Genevieve, o senhor Marcos, ele ainda estava meio perturbado e ele ainda precisou de um momento, ele ainda teve mais um episódio com a mesa nesse meio tempo, porque ele ainda estava meio nervoso, mas ele conseguiu se acalmar e ele explica que ele não sabia quando ele estava vivo, né? Mas que esse testamento ele foi ditado por um espírito superior, porque era exatamente assim que tinha que acontecer, se cumpriu do jeito que precisava ser. Então, com essa explicação, depois que os ânimos se acalmam, que todo mundo está mais tranquilo, o senhor Renato e as irmãs do senhor Marcos também se acalmam e entendem o que aconteceu, desistem de estar naquela postura de combate, né? E oferecem o perdão perdoam, né? O senhor Marcos. E a mesa, eles ainda comentam, eu achei até interessante, eles comentam que a mesa fez um movimento que parecia como se estivesse abraçando delicadamente as pessoas que estavam ali, como se ela estivesse dando carinho, um afago em quem estava ali. E aí, depois, para fechar a nossa história, o senhor Renato, ele está conversando, ele ainda comenta, né, uma censura de forma afetuosa para o finado senhor Marcos. Ele diz assim que ele podia ter feito uso melhor do dinheiro dele quando era vivo, que ele teve muitas oportunidades, mas que ele não usou muito bem esse dinheiro. E o senhor Marcos, que está desencarnado, ele concorda e diz que teve uma única pessoa a qual ele ajudou em vida que ainda pensava nele com frequência, que era uma pobre viúva que mora na rua ainda. E aí ele não dá o nome da viúva, ele só passa o endereço da viúva e fica por isso. Depois, quando tudo termina, um assistente que estava presente, ele vai até esse endereço que eles deram e encontra a viúva. E aí o interessante de destacar nisso é que a viúva que ele ajudava antes da senhora Genevieve morrer, ele com a esposa, depois que a esposa dele morreu, ela se mudou, ela foi para outro lugar e ele deu um endereço novo, porque mesmo depois que a esposa morreu, ele continuou ajudando a viúva. Então, apesar de ter sido apenas uma pessoa, foi uma pessoa a qual ele continuou ajudando mesmo sem a presença da esposa. Que bacana. Legal. Muito bom. A nossa última matéria também vai falar sobre o mundo espiritual, mas ela faz uma mistura, e aí eu vou passar nela bem rapidinha, porque a gente já está encerrando o nosso tempo. Na verdade, nós falamos bastante do Daniel Douglas Home em várias outras edições. O Edmilson comentou em fevereiro, o Lenart comentou em março, e aí o que encerra o nosso estudo de hoje o tema da matéria chama Falso Home. O Daniel Douglas Home foi médium de manifestações mediúnicas de forma muito intensa. Ele era daquele tipo de médium ostensivo, comunicações de inteligência, influência, ruídos, barulhos, como disse a Priscila lá nas manifestações do início, né? Corpos sólidos se movendo, se erguendo, transportando, piano tocando, instrumento de música. Então, tudo isso o Daniel Douglas Home conseguia produzir com as mediunidades que ele tinha. E aí, quando aparece essa matéria, aparece nos jornais de Lyon o seguinte anúncio, aí eu vou ler esse anúncio para vocês. O senhor Home
célebre médium americano, que teve a honra de fazer suas experiências diante do imperador, dará quinta-feira, 1º de abril, no Grande Teatro de Lyon, sessões de espiritismo. Produzirá aparições, etc, etc, etc. Assentos serão disponíveis para médicos, sábios, e serão vendidos lugares. Preço do lugar, 5 francos as primeiras fileiras, 3 francos as segundas. Olha que interessante. Aí, lógico que, né, o negócio ferveu, adeptos do espiritismo ficaram malucos, e a gente aqui, nos dias atuais, achando que nós é que inventamos a fake news. Não! Isso vem lá de trás, lá de maio de 1858. Aí o diretor do teatro de Lyon fez uma carta, redigiu uma carta para poder desfazer essa mentira, essa fraude, porque realmente não era verdade. Então é disso que se trata a matéria, né? Contando que as mentiras já aconteciam há muito tempo atrás. Então a gente encerra o nosso estudo. Foi uma delícia de estudo, muito gostoso. Gostaria que cada uma de vocês fizesse suas despedidas, os seus agradecimentos. E eu, antes que vocês agradeçam, eu agradeço particularmente cada uma de vocês por terem estado aqui no nosso projeto do NEFA. Bom, meninas, obrigada, Lili, pela oportunidade, né? Eu acho que doutrina espírita é sempre bom e a revista é encantadora. Não tem uma vez que eu não leio partes da revista que eu não fico apaixonada. Acho que ela tem que ser mais divulgada, mais ampliada para todo mundo. Tem muita gente que vai aos centros e não conhece as histórias da revista. São muito enriquecedoras. Novamente, obrigado, gratidão. Pode falar, Manu. Eu ia dizer exatamente isso. A Revista Espírita é pouco conhecida e esse projeto foi muito inspirado, né? Porque, de uma forma leve e gostosa, ele está trazendo esse conhecimento para as pessoas, né? Está levando, no caso, conhecimento para as pessoas. Então, eu sou muito grata por ter recebido essa oportunidade de estar aqui hoje. Realmente foi uma delícia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu faço delas as minhas palavras também. Agradeço a todos vocês por essa parceria que a gente fez hoje. Foi muito gostoso mesmo os momentos que a gente teve. E agradeço também a Lili pelo convite. É sempre bom a gente poder estar se reunindo assim, para poder aprender um pouquinho mais. Prazerzão foi nosso. O Núcleo Espírita agradece extremamente a todos vocês e a todos vocês que participaram aí do chat, né? Que a gente sempre faz o chat ao vivo, o pessoal vai participando. Nós agradecemos a presença e esperamos que vocês também gostem do projeto e que possam assistir os outros, né? As outras edições que a gente falou que estão disponíveis na nossa página. A nossa prece final é uma música, né? Para a gente elevar os pensamentos aí e vibrar um pouquinho para a humanidade e agradecer muito a Deus por estarmos todos reunidos, ainda que distantes, mas unidos e matando a saudade. Que Jesus esteja sempre conosco. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto,
as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena.